Falar é em si mesmo um processo curativo. E com essa frase de Freud, a gente vai iniciar o nosso podcast Falo ou Calo. Prazer, meu nome é Franciele Santos, sou psicanalista, especialista em relacionamentos amorosos. E aqui é um espaço no qual a gente vai usar para falar sem filtros e sem julgamentos. Aqui você tem voz. Mas antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de passar a bola para o meu amigo Elvio, para ele falar um pouquinho como surgiu essa ideia, por que a gente escolheu esse nome. Então, Elvio, agora é sua vez. Fala, Fran, tudo bem? Bom, acho que antes de mais nada a gente tem que dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gente aqui, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui tem uma boa dose de ousadia, né? Antes de qualquer coisa. E eu acho que essa ousadia partiu justamente de uma conversa que a gente teve aqui há algum tempo atrás, mas eu acho que é melhor detalhar um pouquinho isso, né? Falar um pouco como é que a gente chegou até o Falo ou Calo, como é que a ideia surgiu, etc. É uma história engraçada, né? Se a gente colocar isso aqui dentro do ambiente psicanalítico, eu acho que é até uma coisa divertida, porque a primeira coisa que essa ousadia traduz é a nossa diferença de idade, né? Nós temos aí uma diferença de algumas gerações entre nós e tudo está indo muito bem, tudo está correndo muito bem, o que quer dizer que aquele conflito de gerações que a gente fala até agora, ele não existe. Ou pelo menos não existe aqui com a gente. Como é que surgiu o Falo Calo? Como é que surgiu o nome do Falo Calo, antes de mais nada? Eu estava dirigindo, eu estava na estrada indo para São Paulo e de repente eu fiquei pensando que a conversa que nós tínhamos tido para fazer esse podcast precisava de um nome que tivesse alguma curiosidade, alguma coisa que provocasse um pouco mais as pessoas. E o Falo Calo surgiu de repente na minha cabeça, né? E eu passei imediatamente, eu cheguei até a parar o carro na estrada para mandar uma mensagem para você e dizer que eu tinha pensado nesse nome. Por que o Falo ou Calo? Primeiro, o falar ou não falar. A gente deve falar? A gente não deve falar? Quando é que a gente deve calar? O calar é uma forma de falar? Isso tudo veio assim muito rapidamente na minha cabeça. E claro, além disso, a gente tem o paralelo do entendimento na psicanálise. O falo, ele é o símbolo do poder, ele é o símbolo da virilidade, ele é alguma coisa que demonstra força. E o calo é aquilo que nos incomoda, é aquilo que nos deixa desconfortável, aquilo que nos deixa numa situação não muito tranquila em relação a tudo que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa dualidade de interpretação foi o que acabou fazendo com que a gente concordasse em colocar o nome do nosso podcast de Falo ou Calo. Mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação a isso? Tem mais algum comentário? Antes de fazer um comentário sobre o nome, eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual é a minha idade. Vamos ver se vocês vão acertar aqui qual é a minha idade. E eu duvido que alguém vai escrever a minha idade corretamente. Pode escrever assim, sem medo de errar. Mas ninguém vai acertar. Eu dou até um presente. Mentira, eu vou dar não. A minha idade ninguém precisa escrever não, tá bom? Deixa assim mesmo. Que isso, Bom, um jovem de 40 anos. vamos seguir. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu gostaria também de fazer um paralelo com o falo também. Porque apesar do falo representar essa questão do poder, da virilidade, ele também representa a questão da falta. É um desejo de um poder que a gente não consegue ter, né? Então a gente sempre está atrás dessa completude, que a gente nunca vai conseguir, no fim das contas, ter essa completude. Então, uma vez eu estava até fazendo uma trilha com o meu namorado em Teresópolis e eu falei com ele, eu acho que a gente não vive sem a falta. Porque quando a gente não sente falta de nada, quer dizer que a gente está completo. E será que existe estar completo?
Imagina você viver num mundo no qual você não tem um objetivo, você não tem o que correr atrás. Então, para mim, viver é sempre ter falta de algo. E não no sentido pejorativo da palavra, no sentido que me faltam as coisas básicas para se viver, mas o desejo de ter aquilo. Eu queria pegar também, o Fran, um pouquinho dessa coisa do duplo sentido, né, do fala ou calo, porque na verdade esse é um dos muitos duplos sentidos que a gente vai conversar aqui, né? E eu acho que assim a gente tem vários duplos sentidos que a gente pode trazer para o ambiente da psicanálise e começar a trabalhar um pouco isso. Por exemplo, a gente pode falar do certo ou errado, a gente pode falar da verdade, da mentira. A gente tem uma série de coisas que a gente pode olhar os dois lados da moeda para saber um pouco como é que a gente trabalha isso, né? Como é que você vê essa dualidade? Como é que você vê esse duplo sentido ou o sentido inverso das coisas, né? Dando até um pouco de spoiler aqui, né, de um próximo episódio, mas até emoções que a gente considera negativas, eu vou falar de um ponto de vista de senso comum, porque não existem emoções negativas, todas são necessárias para a nossa vida, mas emoções como a ansiedade, por exemplo, elas trazem essa dualidade. Elas trazem essa questão do estresse, por exemplo, né? Então, vamos colocar aqui. O estresse, ele pode te gerar uma tensão que te segura, que te amarra, que causa outras reverberações que podem causar transtornos, dependendo da forma que você lida. Entretanto, o estresse ele é importante para a nossa sobrevivência, como forma de instinto. Então, por exemplo, um bebê, ele precisa do estresse. Por quê? Porque ele precisa chorar para demonstrar que ele está com fome, para demonstrar que ele quer alguma coisa. Então, dentro de tudo isso, a gente tem que começar a compreender que tudo, do modo que você falou, tudo tem os dois lados da moeda. E como que a gente vai aprender a lidar com isso? Como que a gente vai trazer isso para dentro da nossa vida? Eu acho que essa é a questão principal, né? Dentro da terapia, do processo terapêutico, a gente não ensina, com muitas aspas, como você não vai sentir mais tristeza, como você não vai mais sentir ansiedade. Não, a gente vai ali demonstrar os caminhos para você aprender a lidar com tudo isso. E será, você falou a questão do certo e errado, né? Aí já entra em aspectos muito complexos, porque o que é certo e o que é errado, ainda mais dentro da psicanálise. Por isso mesmo que a gente não dá conselho. Eu acho importante a gente colocar isso. Por isso que a gente não dá conselho na psicanálise, porque talvez o certo para mim, no sentido do que é melhor para minha vida, não estou falando de certo moralmente, eticamente, mas no sentido do que é certo para a minha vida, talvez não é o certo para você e talvez não é o que você consiga lidar naquele momento. Cada um tem seu tempo. Então aqui a gente vai conversar sobre várias perspectivas, serão vários temas dentro dos nossos podcasts. E assim, aqui a gente quer falar aquilo que todo mundo pensa, mas que muitas vezes não tem coragem de falar. Eu usei o termo falar várias vezes, mas eu acho que é a proposta dentro do nosso podcast. E eu queria voltar uma pergunta para você. O que você acha a respeito do silêncio dentro do falar? Eu vou responder a pergunta e depois vou enfileirar um monte de coisas que você falou aqui até agora, né? Eu acho que o silêncio é uma forma da gente falar. O silêncio é uma forma da gente se manifestar. O calar, ele pode ser extremamente proveitoso, vamos dizer assim, num diálogo que a gente tenha em um determinado momento. E a gente tem até aqui a manifestação do silêncio do Lacan nesse momento, né? Onde o silêncio faz parte daquilo que a gente quer estabelecer dentro do setting psicanalítico. O silêncio ele faz parte de você provocar a fala posteriormente ou de fazer até com que a pessoa pare e reflita antes de falar. Então, eu acho que o calar ele é extremamente forte
quando a gente pode refletir, quando a gente pode estabelecer uma comunicação de uma forma um pouco mais consistente do que a gente estabeleceria se a gente fala indiscriminadamente. Mas eu queria voltar para algumas coisas que você falou, começando pelas emoções negativas. A gente até conversou sobre isso no outro dia. As emoções negativas, na verdade, elas são simplesmente emoções, elas são sentimentos. Eu acho que as emoções negativas, elas não necessariamente devem carregar essa marca negativa, porque elas estão ali por conta de outras emoções que elas podem nos trazer, né? Um pouco desses contrapontos, né, que a gente está colocando aqui, eu queria trazer uma frase do Jung que eu acho que traduz muito bem isso que a gente está colocando, Fran. A frase dele é uma frase conhecida, diz o seguinte, que a felicidade só existe porque existe a tristeza. Então, veja bem, como é que a gente vai saber o que é a felicidade se a gente não conhece a tristeza? Então, esse contraponto, essa visão oposta que a gente tem em relação às emoções, em relação aos sentimentos, eu acho que é justamente o que faz com que a gente não deva olhar para as emoções negativas como algo de fato negativo. Ela é uma emoção, do jeito que você já falou. Sim, sim. As emoções, elas são respostas a estímulos. Então, eu costumo fazer esse paralelo com os meus pacientes, por exemplo. Se você está sentindo uma chama te queimar, você precisa sentir aquele desconforto para você fazer algo a respeito. Se você não sente o desconforto, você vai se queimar. Você não vai fazer nada. E tem gente, inclusive, eu não vou saber, não sei se você sabe o nome da doença, que não tem essa sensibilidade. Então, essa pessoa se machuca com facilidade, ela não sabe quando ela está machucada, ela sempre tem que estar fazendo exame. Então, é a mesma coisa com as emoções. A gente precisa responder aos estímulos externos da forma adequada, né? E eu costumo até brincar que quem não sente nada é psicopata. Então, se você está sentindo, que bom para você, né? Então, é bacana sentir. E é voltando o que eu disse. Mas como lidar com isso para que isso não se transforme em algo negativo, que é diferente de ter uma emoção negativa. Exatamente. Eu queria linkar isso com uma outra coisa que você falou anteriormente, que eu falei que eu ia enfileirar esses assuntos aqui, com ansiedade, né? Vou fazer uma confissão em nome dos dois aqui, para todo mundo que está assistindo a gente. Nós dois temos diagnóstico de TAG, né? Nós dois temos diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E muita gente que tem TAG, muita gente que já recebeu o mesmo diagnóstico que nós temos, as pessoas ficam extremamente preocupadas, elas ficam extremamente ansiosas, justamente porque elas receberam esse diagnóstico de TAG. Isso é simplesmente um diagnóstico. Também vou dar o spoiler aqui, que em determinado momento a gente vai falar um pouco de diagnósticos, mas isso é simplesmente um diagnóstico. Eu acho que a grande pergunta que a gente faz a partir daí é como é que a gente vai viver dentro de um mundo onde a gente já sabe que a gente tem transtorno de ansiedade. Então, no momento que a gente entende, no momento que a gente aceita, que a gente adequa a nossa vida para um transtorno de ansiedade, a vida passa a ser absolutamente normal, se é que existe uma vida normal, mas ela passa a ser sem grandes impactos, sem grandes preocupações por conta do diagnóstico de ansiedade. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, observa que existe um encadeamento dessas coisas. A gente está encadeando emoções, a gente está encadeando emoções que podem ter um contraponto entre elas, né, que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de felicidade e tristeza. A gente está falando da geração de ansiedade que isso pode provocar, inclusive para quem tem o transtorno de ansiedade. E a gente não necessariamente vai ter uma situação ruim ou difícil por conta disso. É aí que entra a psicanálise, é aí que entra o autoconhecimento,
É aí que a gente deve buscar realmente entender como se posicionar no meio disso tudo. O que você acha disso? É importante a gente falar que se caso houver uma dificuldade para lidar com essas emoções, com esses sentimentos, também está tudo bem. O que importa é a gente olhar para dentro de nós mesmos, ter autoconhecimento de que algo não está legal, sair daquela negação e procurar ajuda, tanto terapêutica e, se for o caso, psiquiátrica, tomar um medicamento, não que precisa ser tomar um medicamento assim para a vida inteira, como se fosse uma muleta naquele momento que você não está sabendo lidar, que estão acontecendo algumas coisas um pouco mais pesadas na vida. Todo mundo tem esses momentos, né? Todo mundo está passível de viver esses momentos. Então eu acho importante a gente colocar isso dentro aqui do nosso podcast para mostrar a importância de procurar ajuda, porque quem procura um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, enfim, qualquer tipo de terapia, não é louco, né? Eu acho que louco é aquele que não procura, por talvez pensar isso. Você mesmo falou o que é ser normal, o que é a normalidade. Eu ia falar agora aqui o que é ser louco, né? Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Fran, eu queria falar um pouquinho sobre como vai ser o nosso podcast. Eu queria dar uma interrompida aqui para a gente não se estender muito, porque essa é a nossa primeira gravação, esse é o nosso primeiro lançamento aqui de episódios, né? E logicamente ele foi um episódio muito mais de apresentação, muito mais de provocação do que um episódio que vá tratar de um tema propriamente. A gente colocou algumas coisas que vieram na nossa cabeça, até de uma forma não tão programada assim, né? Mas a ideia era dar o pontapé inicial. O que eu queria colocar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente é que, a partir do próximo episódio, a gente vai trazer temas, a gente vai trazer assuntos. E esses temas podem ser sugeridos por vocês. É claro que a gente não vai poder atender todos os temas rapidamente, mas a nossa intenção é trazer justamente temas que sejam de interesse daqueles que estão nos assistindo. E eu já tenho, por exemplo, duas colocações que foram feitas para a gente através do Instagram. Eu não me lembro se foi através do Instagram ou do YouTube, mas a gente já teve dois comentários, e esses dois comentários já podem ser dois temas que a gente vai trazer aqui nos próximos episódios. Um é sobre medo e o outro é sobre culpa. A gente respondeu essas duas perguntas de uma forma genérica, mas eu queria deixar aqui registrado para quem fez esses comentários para a gente, que nós vamos trazer esses temas como os dois primeiros temas que a gente vai abordar a partir das solicitações que a gente receba, e a partir do próximo episódio a gente já vai começar a entrar em temas. Ainda não vão ser esses dois temas, medo e culpa, porque a gente já tinha pensado em trazer um outro tema aqui para conversar. Mas, com certeza, esses temas vão ser trazidos e vão ser debatidos aqui por nós. E, claro, eu queria que todo mundo que assista o nosso podcast se sinta à vontade para fazer comentários, sugestões, e cada vez mais a gente vai conseguir ir melhorando aqui para que atinja aquilo que todo mundo tem como expectativa também. Ok? Franciele, acho que está na hora da gente encerrar, né? Sim, só quero avisar que o nosso podcast vai sair toda terça-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. Então fiquem ligados, se inscrevam, ativem o sininho e todas as coisas do YouTube que a gente ainda está se familiarizando. Mas eu espero vocês aqui e também sigam a gente lá no Instagram, é @falooucalo, @falooucalo, o nome mesmo aqui do nosso podcast, que a gente vai fica feliz com a presença de vocês, com os comentários de vocês. E eu gostaria de terminar o podcast de hoje fazendo uma pergunta também, para vocês responderem aqui nos comentários. O que vocês estão falando e o que vocês estão calando? Beijo e até a próxima. Responder essa pergunta vai ser muito legal para a gente poder fazer
a avaliação de quem está falando e quem está calando. Tchau, pessoal. Até o próximo.